Boa noite. A indústria do vestuário em Pernambuco envolve mais de 18 mil empresas, a maioria delas micros ou pequenas. Nosso estado tem na região agreste um dos maiores polos de confecções do país. Situado em Caruaru, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe e em 7 outros municípios, ele emprega mais de 100 mil pessoas e é responsável por 5% do produto interno bruto de Pernambuco. Mas apesar da importância econômica, o setor de confecções do estado tem grandes desafios a superar, como a informalidade, a poluição e a concorrência desleal com os produtos importados. No programa de hoje, vamos conversar sobre o presente e o futuro da indústria do vestuário em Pernambuco. Participam do debate Fred Maia, que é diretor do Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil de Pernambuco. Está com a gente também Maria Alice Rocha, que é doutora em Design de Moda e professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Está com a gente também João Darru, que é diretor do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Pernambuco e também diretor comercial da DAM. O público também é nosso convidado, como sempre. Você pode participar desse programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, também pelo Twitter @opiniãope e pelo telefone 3423-6836. A gente lembra que esse programa também é transmitido ao vivo pela internet no site da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP. O endereço é video.rnp.br. Basta procurar lá o canal da TVU Recife. Boa noite, obrigado pela presença de vocês aqui na TV Universitária, no Opinião Pernambuco. Eu queria começar perguntando a Fred sobre a importância de Pernambuco, do estado de Pernambuco, na indústria de confecção, na indústria do vestuário brasileira. Qual é a dimensão do nosso estado no Brasil como um todo? Bom, boa noite a todos. Pernambuco tem uma participação muito significativa na quantidade de peças produzidas, na diversidade de peças. Nós temos confecções que produzem para todos os segmentos e também é uma indústria muito espalhada pelo estado. Dos 185 municípios de Pernambuco, em 127 existem indústrias de confecções instaladas. A principal concentração está no Agreste, como você citou, mas a região metropolitana é o segundo lugar. Em termos de produção total, Pernambuco está produzindo em torno de 700 milhões de peças. A produção brasileira, esse ano de 2013, foi de 6 bilhões e 200 milhões de peças, o que bota a gente aí numa participação muito significativa no Brasil. Então, quando você pega uma roupa e tem lá o Made in Brasil, tem uma chance muito grande dela ter sido feita aqui no nosso estado, né? Isso, exatamente. Pelo menos 1 em cada 10 será de Pernambuco. Professora, queria que você falasse um pouco sobre a importância do Brasil na indústria de vestuário e de moda, que a gente depois vai discutir que são coisas um pouco diferentes. No contexto mundial, né, a gente sabe que a China e os países asiáticos, de modo geral, têm uma participação muito grande nisso, né? Queria que você falasse um pouco sobre como é que a gente, Brasil, se coloca nesse mercado. Boa noite a todas e todos, né? O que a gente pode dizer é que o Brasil, quase tudo que ele produz é consumido aqui mesmo, né? Isso faz uma grande diferença se a gente comparar com os países asiáticos que têm o maior foco da sua produção no consumo externo, ou seja, nas exportações. Então, a gente até ouve falar de muitas marcas de moda brasileira que têm algum tipo de visibilidade lá fora, mas isso em termos percentuais de produção e de consumo, ou seja de vestuário, seja de moda, é muito pequeno, né? Então, o que a gente talvez precise seja trabalhar, além da imagem de marca, também volume de produção para ter uma localização melhor em termos globais. João, como estar nesse mercado, né? Competir globalmente e com uma concorrência que às vezes, sei lá, vem um produto da China num volume gigante, com um preço que acho que deve ser quase impossível de chegar perto dele. Como é assim, o dia a dia de um empresário desse setor no que diz respeito a essa concorrência? Boa noite. Boa noite.
O Brasil vem passando por mudanças econômicas, né? E essas mudanças econômicas, ela interfere, ou seja, muda o perfil do consumidor. E fazendo essa mudança de perfil do consumidor, você tem, as empresas têm que se adaptarem, né, a essa nova tendência. Mas o que está acontecendo hoje é justamente isso. Nós temos hoje a importação de tecido, a importação de vestuário, a importação de aviamento de países asiáticos, e isso dificulta muito para a empresa de confecção, a indústria têxtil no Brasil, que sofre com essa concorrência acirrada. Então, realmente é um grande desafio. As empresas têm que estar buscando a inovação, têm que procurar fazer um estudo de mercado, ver quais são as tendências para o futuro e buscar se adaptar a essa nova situação econômica. Falando em economia, o noticiário econômico mais recente mostra que o Brasil não está numa situação exatamente confortável atualmente, né? Os economistas dizem que a gente está no que eles chamam de recessão técnica, 2 trimestres sem crescimento. Tem o problema da inflação também, pode não ser o caos total, mas parece ser uma situação que preocupa o empresariado. Isso de alguma forma tem afetado a cadeia têxtil local? Sim, tem sim afetado. Na verdade, nos últimos 3 anos, o consumo de vestuário, de roupa e de moda, como bem lembra a professora, está estagnado. Ele estagnado. O que está acontecendo é que, para você conseguir sobreviver dentro desse quadro em que a economia não cresce, você, para crescer, precisa tomar o espaço de alguém que já está no lugar. Então, por isso, as empresas precisam estar muito atentas e trabalhar, observar o que é o consumidor, né? Dar toda a atenção ao consumidor para que ela possa oferecer aí os produtos adequados e conseguir ter sucesso. Nós, aqui em Pernambuco, nesse tempo, nós tivemos um crescimento. As empresas pernambucanas foram competentes em aumentar a participação delas no mercado nesses últimos anos. Eu queria perguntar à professora, eu falei no começo um pouco sobre essa diferença entre vestuário e moda, né? Me parece que vestuário é só esse objeto que a gente usa para se vestir, né? Enquanto moda envolve um conceito, um significado a mais, assim. Eu sei que isso é um campo de estudo muito profundo, mas queria que você falasse um pouco sobre essa diferença e sobre por que é importante fazer a transição de um para o outro. Tá, o que é importante a gente perceber é que para a maioria dos consumidores não há essa distinção, né, do que é vestuário e do que é moda, né? Tanto que alguns trabalhos recentes a gente usa moda vestuário, mas a maior explicação moda hífen vestuário, como se fosse moda uma hífen coisa vestuário, só. porque aí fica claro que é aquele que para o consumidor ele está querendo as duas coisas no mesmo pacote, né? Mas o vestuário seria exatamente esse produto, esse artefato, esse material tangível que pega, que cobre, que protege, enquanto moda é todo o valor simbólico, aquele sentimento, aquela mensagem intangível que está junto ao objeto, né? Então, a moda não está só nas roupas, é muito fácil a gente explicar moda usando o exemplo das roupas, né? Mas hoje moda está em todos os outros objetos que a gente consome, né? Seja carro, seja celular, seja alimento, sempre vai ter o da moda, o modelo da moda, o modelo da moda, mesmo que não seja roupa, né? Então, é importante a gente ver essa diferença por conta dos segmentos de mercado. E quando a gente aplica isso, vou continuar com a senhora, quando a gente aplica isso ao mercado, por exemplo, digamos, uma pequena empresa que fabrica vestuário mais simples, assim, quando ela se torna uma empresa do mercado da moda, assim, ela muda de porte, ela se torna mais importante, o produto dela se torna mais valioso, é por aí, assim? Se ela era uma empresa de vestuário e se transforma numa empresa de moda, o produto dela vai ter mais valor, né? O que a gente chama do valor agregado. Mas necessariamente não significa que ela vai crescer imensuramente em relação a se ela continuasse trabalhando e produzindo com vestuário, né? São muitas variáveis que envolvem todas essas diferenças de percurso. Entendi. Vou perguntar a João a mesma pergunta que eu fiz para a Fred sobre essa história
retomando a história da recessão técnica, de um mercado um pouco parado, né, assim, estagnado. No teu negócio, por exemplo, isso é perceptível? Isso tem afetado vocês de alguma forma? Sim, sem sombra de dúvida. Né? Esse ano 2014 foi um ano, né, de grandes eventos aqui no país. Né? Nós tivemos o evento da Copa do Mundo, onde, né, imaginávamos que teria um consumo, eu acho que em todos os setores da economia, muito forte, especificamente na questão de confecção. Mas o que foi se detectado foi que geralmente cresceu naquele segmento específico, mas o fato trouxe, em quantidade de dias parados, tudo, um reflexo isso na questão da produção. Então, houve uma queda, nós temos as eleições também, isso aí reflete um pouco também no consumo, as empresas, né, elas ficam ansiosas, aguardando os resultados, então com isso elas seguram os seus investimentos. Eu, particularmente, né, nós trabalhamos no segmento de roupas profissionais, então a gente realmente sente que essa retração, perspectiva de crescimento menor do que 1%, inflação acima de perto de quase 7%. Então, realmente tem sido um esforço muito grande para tentar superar essas adversidades. Num setor como de vocês, de roupas profissionais, digamos, sei lá, se vocês fazem uniforme para a indústria e tal, então vocês respondem muito rapidamente aos movimentos da economia, né? Imagino que seja bem rápido para vocês perceber isso. Sim, como o Fred falou agora há pouco, né, quando você fala em indústria de confecções, existem vários segmentos, né, de confecções, roupa feminina, roupa masculina, streetwear, surfwear, né, e nós somos moda de praia, moda íntima, e nós estamos inseridos em roupas profissionais. Então, na realidade, eu diria, as vendas elas são uniformes durante o ano todo. Não existe um mês específico onde aquelas empresas buscam adquirir os seus uniformes. Então, dentro disso aí, é mais fácil você, às vezes, fazer um planejamento estratégico para atuar durante os 12 meses do ano. É claro que isso, dentro desse projeto, você sempre está revendo e vendo de que forma você pode ganhar. Em relação aqui a Pernambuco, né, a gente, nos últimos anos, tem sido um crescimento, Pernambuco tem crescido maior do que o Brasil, em termos de média. Então, isso se deu a grandes investimentos indústrias que vieram se instalar aqui. Então, isso são mais indústrias, mais funcionários, né, são contratados e, consequentemente, o nosso setor, né, recebe essa demanda e procura suprir essa demanda da melhor forma possível. Entendi. Queria falar um pouco sobre história. Para mim, até hoje, por mais que eu acompanhe no noticiário as notícias sobre, por exemplo, o Polo do Agreste há muito tempo e esteja no jornalismo há alguns anos já, sempre me impressiona o fato de que naquela região se formou um polo de confecções, né? Assim, como é que a gente explica o desenvolvimento desse polo naquela região especificamente? Que fatores fizeram com que esse campo, esse setor se desenvolvesse ali em Caruaru, em Toritama? Eu não sei se alguém vai ter uma explicação exata, existem várias versões, né? Mas uma coisa é certa, Caruaru é tradicionalmente um centro de comércio muito grande. Ele fica numa encruzilhada onde a feira já tinha uma tradição das pessoas irem lá buscar produtos, bens para consumir. E, aproveitando essa situação, os empresários, isso foi uma coisa muito dos empresários, que começaram a costurar e oferecer esses produtos. Na maioria das empresas que ainda existe hoje, e no começo principalmente, elas vendiam na feira o produto mais barato possível, voltado para o consumidor nordestino, que tinha baixo poder aquisitivo e precisava se vestir, mas pelo menor valor. E as pessoas observando isso, que quem fazia, vendia, tinha consumo, isso começou a crescer. Então, foi uma estratégia muito mais de sobrevivência. A maioria das empresas, elas iniciam por basicamente a única opção que existe, e à medida que as empresas foram crescendo, foi se adensando, foi atraindo compradores, e mais compradores, e com o tempo houve uma evolução bastante grande, e aí a gente vai, falando da história, a gente vai ver
alguns agentes que foram importantes nisso. Por exemplo, o SEBRAE foi uma instituição muito importante para qualificar as empresas lá. Profissionalizar os gestores e tudo isso. Isso, levar tecnologia, né? Uma outra coisa muito importante também foi o Senai, a escola do Senai que começou a formar. E algumas empresas também que vieram de fora, grandes empresas que vieram e se instalaram na região. E aí trouxeram gente capacitada, gente que tinha tecnologia, e isso foi se difundindo. Então, o crescimento, ele se deu de uma forma espontânea, a uma pequeníssima participação do Estado nisso, né? Todas essas coisas, o SEBRAE, o SENAI e o próprio governo do Estado, que tem lá um centro tecnológico em Caruaru, eles chegam sempre depois que a coisa já existe, né? Já se fortaleceu, exatamente. Então, na verdade, é o grande capacidade de empreendedorismo das pessoas daquela região, de trabalhar, né? E encontraram um meio e se deram bastante bem. Eu não estou ouvindo mais o pessoal da produção, eu acho que a gente está no tempo do nosso intervalo. Ok, então a gente continua. Professora, o produto do polo de confecções sempre foi visto como um produto barato e um produto para um consumo mais popular, né? Assim, nos últimos anos isso tem mudado, a gente vê uma evolução nesse sentido do produto da confecção. Eu falo especificamente do polo do Agreste, que é o nosso polo principal. Você vê uma mudança nesse perfil? Sim, a gente vê algumas mudanças acontecendo e essas mudanças, elas estão sempre indo em direção a mais design, mais imagem de marca, né? Mas o que acontece é que esse trabalho ele precisa ser muito mais articulado com os outros setores, né? Para que tenha força, né? O que, de alguma forma, eu acho que talvez fosse o caminho para que a indústria lá ficasse mais fortalecida, fosse ter a consciência da velocidade de produção, de criação e produção que eles têm. Né? Então, ao invés de investir muito em moda, investissem em produtos que têm um ciclo muito mais rápido, seria uma solução talvez mais factível. A gente volta a esse tema no próximo bloco. Agora sim, eu vou certo. fazer o nosso intervalo e eu vou chamar o público de novo a participar, a mandar suas dúvidas, seus comentários. Pode ser por e-mail, que é opiniãotvu@gmail.com. Pode ser pelo Twitter, que é @opiniãope. E tem também o telefone 3423-6836. A gente volta em 2 minutos. De volta com a Opinião Pernambuco, nosso tema de hoje é a indústria do vestuário e da moda em Pernambuco. Participam do nosso debate Fred Maia, que é diretor do Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil de Pernambuco. Está com a gente também Maria Alice Rocha, que é doutora em design de moda e é professora de ciências domésticas lá da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Completa o nosso debate João Darru, que é diretor do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Pernambuco e também é diretor comercial da DAN. O público também pode participar pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo Twitter, @opiniãope, e pelo telefone 3423-6836. No bloco anterior, a professora Maria Alice fez uma provocação, vou chamar assim, Sim. falando sobre essa necessidade do setor do vestuário responder mais rapidamente às tendências do mercado, às exigências do público consumidor. Queria ouvir nossos empresários a respeito dessa necessidade, de como isso tem sido processado pelo nosso setor de confecções aqui. Não sei se João gostaria de dar uma palavra sobre isso. Claro, conforme a professora Maria Alice falou, hoje, né, a concorrência está muito acirrada. Então, alguns produtos que são lançados lá fora, em termos da indústria têxtil, né, ela vai buscar
que há de mais novo no mercado, buscar inovar e trazer isso, porque ela precisa, é uma questão de sobrevivência dela dentro do mercado. E com isso, né, as confecções elas têm que estar atentas a essas mudanças e procurar desenvolver produtos novos, né, verificar qual é a tendência do consumidor, né. Hoje, você tem aí, antigamente, as grandes lojas varejistas, né, ela tinha uma mudança, né, de coleção muito pequena. Hoje essa rotatividade, né, ela tem sido muito maior. Fruto de quê? Fruto de que, para que ela possa se destacar no mercado, ela precisa trazer algo novo para o consumidor. Fred, você pensa nessa linha também? Hoje, antigamente o ciclo do produto, né, era da seguinte maneira: o design, a produção, o varejo, o consumidor. Hoje isso se inverteu. Hoje parte do consumidor, depois vem o varejo, depois vem o design e vem a produção. Ou seja, o consumidor quem determina isso? O consumidor, isso. Então, as empresas que estão liderando, ganhando o mercado, tomando conta, e principalmente na mente das pessoas, né? A roupa desejada são as empresas que estão utilizando essa forma de proceder. Tá? Então, isso que é o grande desafio nosso aqui, das empresas, é perceber que daqui para frente e cada vez mais rapidamente é preciso que elas atendam exatamente ao desejo do consumidor. Ela preste atenção no cliente dela. O cliente dela é que vai levar ela para o melhor lugar, é quem vai fazer ela progredir. E como é que você ouve o cliente? Como é que você descobre ou se comunica com o cliente dessa forma? Como é que é feito esse processo? Porque eu imagino que você não vai estar lá no balcão da sua loja dizendo como é que você quer a sua próxima roupa, né? Isso é um processo que acho que é complexo. Como é que se dá isso? Veja só, tem mais de uma maneira, né, de se estabelecer essa definição ou esse conceito de quem é o consumidor, né? Atualmente, os trabalhos, as pesquisas têm mostrado de que o negócio, para existir, tem que ter primeiro a definição desse consumidor. E essa não é a prática ou não é o histórico que a gente vê nas nossas empresas, né? Normalmente, as empresas decidiam o que queriam produzir e esperavam que o consumidor viesse buscar. Então, essa inversão vem nesse sentido, de que estabelecer que público ou que mercado específico, há oportunidade, onde tem um espaço de mercado para você entrar, e aí dessa forma você estabelece, tem muitas pesquisas, né, seja pesquisas de mercado, pesquisas de informação, que podem trazer tanto informações de estilo de vida ou de identidade daquele consumidor, como também informações relacionadas à sua capacidade de compra, quais são os seus futuros desejos, quais são suas prioridades. E as empresas precisam saber dessas informações para que com essa cesta de informações elas então possam traçar suas estratégias, né? Imagino que nesse sentido é muito importante para o empresário desse setor ter um contato muito próximo com as entidades de classe, com entidades como o Sebrae, participar de eventos internacionais. Acho que esse é o caminho também para você ter acesso a essas informações tão preciosas, né? Sim, isso é muito importante. Eu ontem tive a oportunidade de participar do planejamento estratégico da FIEP, onde engloba várias entidades, dentre elas o Senai, o SESI, o IEL, e para o próximo ano vai haver aí uma integração de todas as entidades do sistema, a fim de que sejam estabelecidas metas, indicadores e qual dessas entidades vai trabalhar dentro do sistema. E uma das coisas importantes que a gente vem percebendo é justamente na questão da capacitação de mão de obra. A gente sente hoje, dentro do nosso segmento, uma dificuldade muito grande, eu acredito que não só o nosso, mas de outros setores também, de formar mão de obra. E isso aí para a gente tem sido um grande desafio, né? Porque a gente sente que é preciso que o sistema chegue perto do setor, procure estudar, ver quais são as demandas e, em cima dessas demandas,
criem projetos que possam atender à necessidade do empresariado. Né? Então, muitas vezes, o próprio sistema tem grades curriculares específicas, mas que a necessidade do empresário é uma outra. Então, para que haja, né, um entendimento, é que haja muita comunicação no sentido de realmente atender essa demanda para que a gente possa suprir, tá, essa necessidade de mão de obra. Então, as entidades que formam mão de obra também têm que estar atentas a essas mudanças que são muito rápidas. Queria ver uma palavra de Fred sobre essa questão de mão de obra que João levantou, né? Vários setores da nossa economia, da economia brasileira, falaram recentemente em apagão de mão de obra, em dificuldade de contratar gente qualificada. E aí a gente está falando de, acho que todos os campos, né? Do design, à costureira, a tudo isso. Como é que isso afeta a cadeia de Pernambuco? Afeta muito fortemente, né? Negativamente. Isso, de forma negativa, sem dúvida, Mani. E essa deficiência existe hoje uma seguinte situação: poucas pessoas, poucos trabalhadores estão interessados em ser costureiro, né? Então isso está ficando uma profissão desvalorizada. O sindicato tem feito um trabalho bastante forte no sentido de valorizar uma profissão, voltar a valorizar essa profissão. E também a gente tem uma baixa qualificação dos empresários. Como você citou, Pernambuco tem 18 mil empresas. Essas 18 mil não quer dizer que todas elas fabricam e vendem produtos. Algumas trabalham para outras, né? Funciona como uma rede. E o empresário também, ele tem uma baixa qualificação e ele, por se dedicar demais ao negócio, a olhar muito para dentro, ele dá pouca atenção às oportunidades que existem do lado de fora de informação. Então, como a gente estava falando aqui antes, né, o segredo do negócio está em informar. É preciso que você saiba como é que as coisas estão, o que é que está para vir, para que você consiga ter sucesso nisso. E aí, dentro disso, o núcleo gestor da cadeia têxtil de confecções, onde eu sou diretor de gestão, que é uma entidade que surgiu do planejamento estratégico da cadeia têxtil aqui em Pernambuco, né? A gente montou um programa chamado Inteligência Mercadológica para poder possibilitar que as empresas, os empresários, os designers, quem trabalha nesse setor, tenha acesso a essas informações. Todos os tipos de informação: informação de mercado, informação de tendência, informação de comportamento de consumidor. Isso está disponível aqui em Pernambuco. Qualquer pessoa pode ir lá procurar na Rua da Moeda 46, onde fica o Marco Pernambucano da Moda, das 8 da manhã até às 18 horas da noite. Vou pedir para o senhor repetir o endereço: Rua da Moeda. Rua da Moeda 46, no bairro do Recife. Então, é o Marco Pernambucano da Moda. A pessoa interessada nessa parte de qualificação, de aprender mais sobre o setor de moda, tem aí uma referência. Lá ela vai encontrar informações para se referenciar do que ela precisar. Não posso deixar de falar de formação de mão de obra sem perguntar isso para uma professora que tem aqui desse ramo. Por exemplo, eu acho que cursos de moda, graduação em moda, por exemplo, é uma coisa relativamente recente no nosso estado, né? Como é que a senhora vê essa evolução na formação desse tipo de mão de obra? Eu digo que a formação em nível superior dessa área não é recente somente em Pernambuco, né? No Brasil, inclusive, é recente também em outros países que a gente toma como referência, né? Mas só para a gente ter uma posição em relação ao Brasil, o primeiro curso de moda de nível superior no Brasil surgiu em 1990, né? E aqui em Pernambuco, o primeiro surgiu em 2003, mas a primeira turma só foi sair em 2006. Então, a gente não tem 10 anos de pessoas formadas. Bacharéis em moda. Bacharéis em moda, né? Existem outros cursos que já existiam anteriormente, como o próprio curso de economia doméstica, né? Que é o curso que eu dou aula na graduação. Mas são cursos que têm uma amplidão de conhecimento maior do que específico, como aqueles direcionados para vestuário, seja em modelagem
ou em montagem, seja em moda, valor de moda, marketing, publicidade ou gestão, né? Agora tem uma procura boa, né? Assim, tem muita gente interessada em estudar, em se profissionalizar nessa área. Pelo menos eu tenho contato com muita gente que começa a ir por esse caminho, não é isso? Sim, eu acho que há um certo encantamento nessa profissão, principalmente porque todos nós, antes de qualquer profissão, somos consumidores, né? Então as pessoas começam a perceber de que quanto mais conhecimento elas tiverem sobre esse assunto, provavelmente elas serão melhores consumidores de moda, que é algo que sempre faz com que você esteja o tempo todo naquela discussão de distinção de um determinado grupo ou de pertencimento a outro determinado grupo, né? Então, é uma profissão que atrai muita gente, mas eu digo que não é uma profissão fácil, né? A realidade de mercado não é a passarela, como muitas vezes as pessoas compreendem ou se encantam, né? Eu queria falar um pouco sobre a questão da informalidade, que por muito tempo foi uma característica do setor do vestuário, e acho que especificamente lá no polo do Agreste. Queria perguntar a João, por exemplo, sobre como é que essa informalidade afeta a competição, né? Assim, afeta esse setor, e se isso continua a ser um problema da nossa indústria de vestuário. Sim, eu acredito que afeta bastante, né? Porque isso prejudica, né, aquelas empresas que atuam corretamente dentro do mercado, que são aquelas empresas que recolhem os seus tributos corretamente, né? E para que a nossa ideia, né, com relação a essa questão da informalidade é que cada vez mais, né, isso através do trabalho do sindicato, do núcleo, né, de fazer um esforço muito grande para trazer essas empresas que hoje estão na informalidade para a formalidade, né? Conforme o Fred falou agora há pouco, a gente observa que muitas vezes, né, às vezes a costureira, né, que sai de uma confecção e que recebe ali o seu dinheiro na rescisão, ela vai comprar uma máquina de costura, né, e começa a fabricar dentro do seu próprio ambiente, né, ou da casa. Então, é muito difícil você, né, trabalhar com a informalidade, mas isso é um grande desafio para as empresas, porque elas têm que buscar se superar, tá, através de quê? Desenvolver produtos com qualidades, fortalecer a marca, né, porque a marca é muito importante. E hoje, né, eu diria, embora exista, né, produtos que são fabricados dentro da informalidade, muitas empresas hoje querem comprar de empresas formais. Então, né, existem leis hoje para você fornecer para o governo, né, você tem que ter certidões, diversos tipos de certidões. Isso faz com que a gente se esforce para atender, né, cada vez melhor o nosso público. Queria ver a palavra de Fred sobre isso também, sobre esse problema da informalidade e sobre se vocês têm algum trabalho no sentido de estimular a formalização, a regularização dessas empresas, dos trabalhadores que atuam lá também. Eu sei que o setor do vestuário é um setor que tem muitas empresas, como ele falou, familiares às vezes, uma empresa que atua dentro de casa, que a família toda faz uma espécie de linha de montagem. Como é que vocês atuam nisso? Veja, Monique, a informalidade, desculpe, é uma característica desse setor, não só no Agreste, não só em Pernambuco, não só no Brasil. Né? A gente vai ver informalidade em Paris, dentro de Paris também existe informalidade. A questão os imigrantes, essas coisas, né? Isso. Né? Isso por ser um produto de mão de obra intensiva, que requer pouca especialização, então tem essa característica de procurar o menor custo possível, e aí a informalidade começa a aparecer. Mas o problema da informalidade, o pior de todos, é para o próprio informal, porque ele fica com pouca possibilidade de sustentabilidade para o negócio, né? Qualquer coisa, ele não tem acesso a todo o mercado. Hoje em dia, João estava falando na evolução social que nós tivemos aqui no país.
o acesso a consumo por uma grande quantidade de pessoas que não tinham acesso. E essas pessoas, elas vão buscar, na hora que você tem mais dinheiro, você vai buscar o melhor. Você vai para a rua, você não sai atrás do mais barato, você não vai no mais barato, você vai no que é melhor. E o mercado informal, ele diminuiu muito. Então, hoje, para quem trabalha 100% na informalidade, está passando dificuldade e também tem pouca possibilidade de sobrevivência, de ir para frente. E no Agreste, aqui em Pernambuco, isso diminuiu muito. O sindicato vem fazendo um trabalho sistemático em cima disso. O sindicato conseguiu sensibilizar o governo. No ano de 2003, o governo fez uma lei específica de ICMS, que é o imposto estadual, por onde ele pode atuar, e melhorou muito a condição das empresas para competir no mercado. E isso vem, todos os governos têm tido um olhar maior sobre essa situação. E com isso aí, a informalidade caiu muito. Mas ainda assim, nós temos, você citou 100, eu vou dizer a você que são 150 mil pessoas trabalhando na indústria de confecção em Pernambuco, mas a gente só tem cerca de 42 mil de carteira assinada. Então isso é muito pouco ainda, né? Verdade. Mas como você falou, muitas dessas pessoas estão dentro de famílias e aí dentro da família, a família não assina a carteira entre si, né? A gente vai fazer o nosso último intervalo e a gente chama o público novamente a participar do Opinião Pernambuco pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo Twitter @opiniãope e pelo telefone 3423-6836. Em 2 minutos a gente volta. Voltamos com a Opinião Pernambuco. Nosso tema de hoje é a indústria do vestuário em Pernambuco. Participam do debate de hoje Fred Maia, que é diretor do Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil de Pernambuco. Está com a gente também Maria Alice Rocha, que é doutora em Design de Moda, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E completa o nosso debate João Darru, que é diretor comercial da DAN e também é diretor do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Pernambuco. Ainda dá tempo de mandar sua pergunta ou seu comentário para opiniãotvu@gmail.com, o Twitter @opiniãope e também pelo telefone 3423-6836. Queria falar um pouco sobre aquele incidente, se eu não me engano, no ano de 2001, que dominou o noticiário econômico, aquela história do lixo hospitalar, né? Uma empresa que utilizou restos de tecido de um hospital, acho que norte-americano, para fazer roupa. E isso, eu lembro até que o então governador Eduardo Campos foi a público, usou uma camiseta dizendo que apoiando o polo lá do Agreste. Isso de alguma forma abalou o setor e como é que ele trabalhou para não deixar que essa imagem influenciasse os seus negócios? Isso foi uma situação momentânea que abalou, de fato, mas a primeira reação das empresas, isso aconteceu especialmente com forro de bolso. O forro de bolso que era usado, retalho de tecido, e terminou se descobrindo que existia um mercado aqui dentro do Brasil desses restos, não só de hospital americano, de algumas coisas importadas, como aqui internamente também acontecia isso, né? E aí a reação das empresas foi botar o bolso da calça para fora para mostrar que ela não estava usando lixo hospitalar. E a maioria delas começou a customizar o bolso, a botar a sua marca impressa no bolso, para mostrar que aquilo não é um resto de coisa, aquilo é um tecido limpo, novo. Então, para a imagem, foi muito rápida a imagem negativa, mas que deu oportunidade para muita gente até melhorar, mostrando que não fazia parte daquilo. E isso era uma coisa muito pequena, né? Apesar na aparência ter sido uma quantidade muito grande, mas a quantidade era muito pequena, talvez 1,5%, 2% dos que era produzido lá
utilizava isso. Mas eu acredito até que as confecções não sabiam, né? Quem estava comprando não sabia a origem daquela coisa. Foi de boa fé, né? Isso. Uma coisa que me chamou a atenção foi a reação veemente do setor, né, assim, em relação a isso, inclusive do próprio setor público, né, assim. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso também, assim, sobre como foi essa reação e como essa imagem foi vista naquele momento e como é que isso melhorou de lá para cá, assim, como é que isso foi de alguma forma superado. Como o Fred falou, né, eu acho que foi um acontecimento pontual, né, mas que de certa forma fez com que, né, todo o setor dentro da cadeia se mostrasse para mostrar para o público que aquilo foi de fato um fato isolado e que o produto produzido aqui no estado de Pernambuco é um produto de excelente qualidade, né? Haja visto aí que está presente nos grandes magazines do nosso país, né? E que nada do que, né, aconteceu pode destruir, vamos dizer, o que hoje já é feito dentro do estado de Pernambuco, né, que é um produto, cada vez mais a gente vem buscando melhorar a qualidade do produto, procurando diversificar, procurando estudar quais são as tendências e, com isso, né, produzir um produto cada vez melhor. E essa questão do meio ambiente, né, por muito tempo, principalmente a produção do jeans, né, foi associada à poluição do rio, a colorir o rio de azul e tudo mais. Como é que o setor tem trabalhado com essa questão do meio ambiente? Imagino que até para marcas que queiram produzir suas roupas aqui, elas não vão querer estar associadas a uma área ou a um setor que tenha um impacto ambiental grande, já que isso é importante para as marcas de hoje, né? Como é que vocês têm trabalhado com essa questão do meio ambiente? Olha, buscando solução para isso, né? Na verdade, a questão do meio ambiente, você citou as lavanderias de jeans que o efluente que elas lançam, né, depois da lavagem, contém uma coisa bem poluente e tem essa cor azul que aparece nos rios e nas fontes de água. Mas a questão principal não é só essa do efluente. Também o resíduo sólido gerado pela confecção é um problema. E aí o problema não é só da indústria, isso é um problema de infraestrutura do estado inteiro, né? Não só do estado, como do Brasil inteiro. O Brasil inteiro sofre com essa falta de infraestrutura. Mas nós temos em Toritama, nós temos lá exemplos de excelência de empresas que atuam com certificação. Nós temos uma lavanderia chamada Mamute, que é um caso de sucesso mundial na responsabilidade e no tratamento do efluente da lavanderia. Então, como você disse mesmo, a BVTEX, que é a associação que congrega os grandes varejistas, elas estão exigindo que as empresas elas estejam certificadas, elas estejam trabalhando de maneira correta, ambientalmente, socialmente, legalmente. É preciso que ela recolha todos os impostos, que ela tenha um ambiente de trabalho condizente com as normas do Ministério do Trabalho. Aqui em Pernambuco nós temos poucas empresas que estão fornecendo para essa associação da BVTEX, mas nós temos sim. E eu volto a dizer que o principal problema nosso não é exatamente da empresa, porque muitas vezes você quer dar uma destinação correta ao resíduo que você gera e o Estado não tem condições para isso. Tem uma responsabilidade pública também. É uma responsabilidade coletiva, é necessário que o Estado tenha uma atuação mais eficaz sobre isso. É importante hoje para uma marca do setor da moda ter esse selo ambiental. Isso é decisivo para o consumidor dessa moda mais, como é que eu posso dizer, mais elaborada, que tem mais valor agregado? Sim, se a gente for pensar nas macro tendências de comportamento, a gente vai ver a sustentabilidade ou a ética ou a questão ambiental muito forte, arraigada
dentro da ideologia dos consumidores, seja em que segmento você estiver tratando, né? Então, aquelas marcas que se destacam, que vão na frente e que demonstram que têm uma preocupação ambiental, uma preocupação social e que esse trabalho que elas fazem não é somente um trabalho de marca ou de imagem, mas que efetivamente você vê que aquele produto teve alguma repercussão, seja numa comunidade com vulnerabilidade ou numa região de que tem alguma dificuldade ambiental, isso aí faz diferença sim, né? E as marcas e as empresas precisam de alguma forma fazer esse diferencial para que a gente aproveite uma dificuldade que é planetária em oportunidade, né? Eu tenho uma pergunta aqui de Carlos Costa, do bairro da Boa Vista. Quando Pernambuco terá uma produção de algodão para reduzir a importação de tecido? João, isso é um problema do setor de vocês, ter que importar esse tipo de matéria-prima? É importante que tenha algodão, que tenha fábrica de tecido mais próximo do setor? Bem, já aconteceu em anos passados, né, de o Brasil ter que importar algodão. E no fato de você importar algodão, muitas vezes, né, dependendo do câmbio, né, você torna um produto mais alto. O preço da matéria-prima principal, que é o tecido, né, ele se torna bastante caro. O que, na realidade, a gente tem visto, né, dentro do setor é que nós temos aqui alguns estados que são produtores, né, de algodão, mas o ideal é que se incentive realmente essa cultura do algodão para que a gente possa adquirir a nossa matéria-prima, a matéria-prima do tecido, né, viu? Aqui no Brasil, ao invés de estar importando, porque isso aí geralmente custa mais caro e, consequentemente, você traz um produto mais caro para o consumidor final. Imagino também que uma proximidade entre a indústria têxtil e a confecção possa atender mais rapidamente aquela coisa que a gente falava de um mercado que muda muito rapidamente, não é isso, Fred? Isso, Emmanuel. Essa proximidade só faz bem e aumenta a competitividade dos dois parceiros, tanto da confecção como da indústria têxtil. Pernambuco já teve uma indústria têxtil pujante, forte, e foi perdendo aos poucos. Hoje, a gente tem a confecção, o consumo das confecções de tecidos pernambucanos é menos de 10%. Então, as confecções de Pernambuco importam mais de 90% do tecido que consome, porque a gente não tem produção local. E eu diria ao Carlos Costa que o algodão, mesmo se Pernambuco voltasse a produzir muito algodão, precisaria que voltasse as indústrias têxteis a funcionar. Uma outra coisa que também é importante a gente ver é que no Brasil existem poucas empresas têxteis. Então a gente tem pouca oferta de tecido. Então, uma confecção que quer fazer um produto melhor, diferenciado, com uma estampa diferente, uma textura diferente, um tecido diferente, ela tem muita dificuldade de conseguir. E aqui em Pernambuco, como a gente está no Nordeste, então primeiro, como a maior parte da indústria está no Sul, é lançado lá no Sul, aí quando sobra vem para o Nordeste. Então você quer fazer uma roupa diferente para competir, para se diferenciar, e você não tem opção. Isso é uma grande oportunidade para os empresários que queiram entrar na indústria têxtil, pensar numa escala menor, em vez de grandes indústrias produzindo milhões de metros, empresas menores que façam produtos especiais, diferenciados, que com toda certeza vão ter muito sucesso. Linduarte Noronha, de Olinda, pergunta sobre fracionamento da produção, né? É correto algumas empresas fracionarem a produção em 2 ou 3 outras empresas para pagar menos impostos? Existe esse tipo de mecanismo, esse tipo de prática no setor de vocês? A gente chama isso de facção. Facção. Né? Isso. E existe sim, isso é uma prática comum no mundo inteiro, isso não tem nada demais. Só é errado, vamos dizer, quando a facção é informal, né? Quando quem está produzindo isso para o contratante está numa situação informal. Mas dentro dessas 18 mil empresas que a gente estava falando, 8 mil delas trabalham nesse sentido. Elas não têm produção própria, elas trabalham para outros. Não é? Ela não desenvolve o produto e não vende. Ela monta, costura
o tecido, o produto de uma outra empresa que está contratando ela. Tem uma pergunta de Justino Barbosa que é bem parecida com aquela primeira sobre o algodão. Sobre se existe fonte de fibras em Pernambuco, se ainda existe plantação de algodão, acho que é isso que ele pergunta, e também se de onde vem a maior parte do tecido, dessa matéria-prima que as empresas daqui de Pernambuco compram. É possível traçar uma origem assim mais frequente dessa origem? Não, eu acho que os grandes produtores de tecido, né, nós temos aqui na região grandes produtores de tecido, mas sem sombra de dúvida, eu acho que a região sudeste é que concentra o maior fabricante em matéria-prima, né, do tecido. Eu queria só fazer um adendo no que o Fred acabou de falar sobre a questão do algodão, mas uma coisa que também tem interferido muito no setor têxtil, e aí, né, que são as fábricas que fazem fios aqui no estado de Pernambuco, é realmente essa falta de infraestrutura, né, aqui do nosso país. Então, na questão da energia elétrica, né, então, eu conheço empresários do setor que compravam energia no mercado aberto e depois passaram, né, a comprar no mercado fechado e tiveram que pagar aumentos absurdos. E isso aí inviabilizou. Acho que há mais ou menos 2 meses atrás, 11 indústrias têxteis aqui em Pernambuco estavam com dificuldades por conta do fator energia elétrica, né? Então, é uma coisa a se repensar. Esse problema todo de infraestrutura brasileira, né? A gente está no finalzinho do nosso programa. Eu queria fazer uma pergunta sobre essa questão de segurança, né? Eu tenho visto muito no noticiário esse problema de assalto a sulanqueiros nas estradas e imagino que isso deva ter alguma repercussão no setor de vocês também, né? Como é que vocês têm visto isso? Vocês têm cobrado do poder público mais atuação nesse sentido, na prevenção desse tipo de violência? Sim, tem havido alguns eventos nada agradáveis e o setor tem procurado de todas as formas tanto colaborar, não só reclamar, mas também colaborar na solução desse assunto. Mas a questão da violência no país como um todo está muito séria. Em Pernambuco, a gente teve uma melhora muito grande na região metropolitana, algumas coisas no Agreste também diminuíram, a ocorrência de eventos, mas isso é uma preocupação, sim, e isso atrapalha, sem dúvida nenhuma. Eu não posso deixar de ler também a pergunta de Gileno Silva, do bairro de Afogados, nesse finalzinho do programa, né? Ele perguntou o que foi feito para reduzir a poluição do rio Capibaribe, provocada pelas indústrias de jeans. Acho que ele fala das lavanderias especificamente, né? Que em alguns trechos é chamado de Rio Azul. Veja, em Toritama, que é uma cidade que concentra a maior produção de jeans, no ano de 2004, todas as lavanderias tinham instalado um sistema de tratamento dos efluentes. Tá? Mas a continuação disso dependia da construção de uma estação de tratamento de esgoto para tratar o esgoto da cidade inteira. E isso não aconteceu. A fiscalização também não é uma constante. A fiscalização não está constantemente atuando e o que leva a esse problema. Mas eu diria a ele que hoje 60% das lavanderias de Toritama já tem um tratamento para evitar, para diminuir essa poluição, né? Ainda existe muito e a gente depende muito da fiscalização para poder coibir esse tipo de problema. Isso não faz bem a ninguém, né? Isso não ajuda em nada, nem a imagem do nosso produto, nem essa ilusão de um custo menor, quem está pagando um custo menor para lavar um poluidor, né? Exatamente. Isso é um problema. O nosso tempo acabou. Agradeço a Fred, agradeço a professora Maria Alice, agradeço a João, agradeço ao público que assistiu e principalmente ao público que participou, que nos ajudou aqui com esse programa. Muito boa noite e até o próximo Opinião Pernambuco.